Olha, e despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair a tarde, lá estava ele só. Ele foi fazer o quê? Ele mandou que os discípulos fossem. Não, pega o barco e pode ir. Pode ir, que eu vou ficar aqui. Aí se despediu das multidões e ele foi. Jesus foi. Os discípulos foram. E Jesus foi, subiu ao monte, a fim de fazer o quê? Orar sozinho. Esse é o propósito de ir ao monte, né? É se separar para a gente tirar um tempinho para falar com Deus. E ele foi orar sozinho. Olha que maravilha, aqui mais adiante. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que é o vento contrário? Jesus chegou, na hora que ele chegou, os discípulos já estavam muito longe. Estádio, que eu creio que a Bíblia fala, é quilômetros, né? Longe, bem longe, no mar, né? Na água. O barco já estava muito longe. Então, Jesus, e o que estava acontecendo com os discípulos? O barco estava sendo açoitado pelas ondas. O barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. O barco ia para lá e o vento vinha para cá. A gente não vai para canto nenhum, vai? Quando está navegando dentro do rio e que as ondas jogam você para trás, você vai para frente, você joga para trás, não é verdade? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Aquele barco estava sendo açoitado porque Jesus não estava. Quem estava ali era quem? Os discípulos. E aí aquele vento estava batendo ao contrário e o barco estava para afundar com os discípulos. Quantas vezes não acontece na nossa vida de o vento ser o contrário? É ou não é? Aí bate aquele vento, parece que tudo vira contra. Você vai para um canto, tem problema, vai para o outro, tem problema, vai para o outro, tem problema. É ou não é? Você fica açoitado pelo vento. Olha aqui. Por isso que temos necessidade de ter Jesus no nosso barco. Se Jesus estiver dentro do nosso barco, nada nos afunda. Se os nossos olhos estiverem postos no Senhor Jesus, pode vir a tempestade que vier, que não vai nos derrubar, porque nós estamos firmes quê? Na rocha, que é quem? Jesus Cristo. É igual fala aquelas parábolas, né? Aquela parábola que fala sobre a casa na areia e a casa que foi feita sobre a rocha. E veio o vento, bateu e não derrubou o que estava na rocha. Mas a que estava na areia caiu. Então, o que é ter Jesus dentro na nossa vida, no nosso barquinho? É ter Jesus na nossa vida, igreja. Sem Jesus nada somos, nada podemos fazer, como diz lá em João 15. Sem mim nada podeis fazer, igreja. Então, temos que ter o Senhor Jesus na nossa vida, porque se Ele estiver dentro de mim, na minha vida, pode o vento vir ao contrário, que o meu barco não vai a minha vida não vai se acabar. É por isso que temos necessidade de ter o Senhor Jesus em nossa vida. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles.
andando por sobre as águas. O que Jesus fazia? Jesus fez? Ele foi caminhando sobre as águas. Não tinha barco para ele ir até os discípulos, e os discípulos estavam lá. Já pensou? O barco quase afundando, e aquelas ondas ali, e ele sem saber o que fazer, e Jesus no meio daquelas ondas caminhando, né? Olha para cima das águas. Olha que maravilha. É assim que acontece com aquele que teme a Deus e que tem de fato, de verdade, entregado a vida ao Senhor Jesus. Ele caminha sobre as águas. Porque se Jesus estiver dentro de mim, eu vou caminhar sobre as águas. Os açoites podem vir, enquanto muitos estão açoitando, estão sem saber o que fazer com as ondas da vida, os açoites da vida. Eu estou caminhando sobre as águas. Quando as ondas estão para afundar muita gente, a gente está caminhando sobre as águas. Igreja, é maravilhoso ter Jesus em nossa vida, de fato, de verdade. Entregar a nossa vida na mão de Deus, de fato, de verdade, igreja. Sabe, sem reserva. Aqui, ó. E os discípulos, olha bem, os discípulos, eles já não tinham visto vários milagres acontecerem? Tinha visto vários milagres acontecer. E os discípulos, ao ver-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados, que a Bíblia fala aqui, com medo, morrendo de medo. E exclamaram. Clamar e exclamar é mais do que clamar, é uma pessoa que está desesperada, é um fã. Meu Deus. Jesus já tinha visto tanto milagre, né? Ainda achou que era um fantasma. E, tomando de medo, gritaram. Tomaram de medo, eles ficaram gritando. Além do medo de afundar, porque o barco estava, sendo açoitado pelo vento, pelas ondas, eles ficaram morrendo de medo, porque eles viram alguém caminhando sobre as águas, Eles ficaram, eu imagino, eu fico imaginando como eles ficaram, Por a Bíblia falar sobre eles assim, Eles ficaram morrendo de medo, gritando. É isso que acontece com a gente quando a gente se afasta de Deus, igreja. Às vezes Deus opera um milagre na nossa vida, e aí a gente está ouvindo, mas mesmo assim a gente nem acredita de tão distante que a gente está de Deus. Sabe? Às vezes a gente está com problema aqui, problema ali, a gente está clamando, Deus dá um sinal para a gente, Deus envia alguém para falar dele, Deus mostra para a gente, e a gente, sabe? A gente ainda não acredita. A gente acha que fica ali, porque os olhos estão em quê? Nas ondas do medo, não está fitado em Jesus. Olha aqui o que acontece, ó. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Às vezes esse açoite que você está passando é porque Jesus, Ele está lhe chamando. Jesus, Ele está te chamando, está falando: tente bom ânimo, eu sou contigo, você vai vencer essa tempestade, você vai conseguir vencer esse vento que está sendo contrário na sua vida. É só perseverar em Jesus, igreja, que essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar, igreja. Se apega com Jesus.
Olha, mas Jesus imediatamente, não fica com medo não, meu filho, sou eu, Jesus de Nazaré, sou eu, o mestre que estou aqui. Jesus tem gritado isso para muitos de nós. Ah, mas minha vida está acontecendo isso e isso. Jesus quer te aproximar dele. Ele quer te aproximar dele. Ele quer salvar a sua alma. E através da sua alma, Ele quer salvar a sua família. Ele quer salvar seu esposo, seus filhos, a sua família, igreja. Deus é maravilhoso. Respondendo-lhe Pedro, eita, mas eu gosto de Pedro, hein? Eu amo Pedro. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu, olha que maravilha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Tem muita gente que critica Pedro, mas qual foi o outro discípulo que andou sobre as águas? Pedro era ousado. Eu gosto. Quando você tem dúvida, você tem que tirar a dúvida do seu coração. E ele, Senhor, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo andando sobre as águas. Os outros não puderam experimentar isso. Aí tem gente que diz, mas Pedro não fundou, mas ele andou, não andou? Ele andou, né? Ninguém andou, ele que andou. Olha que maravilha. Se és tu, Senhor, e disse, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Que maravilha. E ele disse, vem, Pedro. Jesus está falando para você hoje. Vem, meu filho, vem, minha Dona Maria, vem Josiane, vem Irene, vem Elizabeth. Amém? Jesus está falando. Esse açoite que você está passando, essa tribulação que você está passando, Jesus está falando com você hoje. E ele disse, vem, Pedro. Desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro caminhou sobre as águas, porque Pedro estava olhando para quem? Para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus. E ele caminhou sobre as águas. Você, minha irmã, você, meu irmão, vai caminhar sobre as águas quando meu irmão colocar os olhos no Senhor Jesus. Para de olhar para o vizinho, para de olhar para o que o fulano falou, o ciclano falou, para de olhar pelo que aconteceu lá ou cá, para de olhar para o problema, para de olhar para as ondas, para de olhar para a tribulação. Para de olhar. Olha para quem? Mais alto. Para quem? Para Jesus. Olha para Jesus. E ele disse, vem, Pedro, desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, olha aqui, ó, olha o que aconteceu com Pedro, olha. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quantas pessoas estavam dentro da igreja buscando a Deus? Jesus curou, Jesus salvou a família. E depois começou a desistir de buscar Deus, desanimou, deixou o vento contrário bater e levar ela, foi levando, e ela foi distanciando de quem? De Jesus, foi distanciando de Jesus, distanciando de Jesus, e acabou o quê? Começou a submergir, afundando. Muitos afundaram, mas Jesus está falando, se você estiver submergido hoje, grita para Ele, que Ele te salva.
Ele está pronto a te segurar pelas mãos e te salvar. Ele está fazendo isso hoje. Amém? Ele está fazendo isso hoje. Deus, Ele nos ama, igreja. Por que Pedro afundou? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. Eu estou aqui dentro da igreja, Jesus em minha casa. Está uma bênção a minha vida. Deus está abençoando, Deus está honrando. Aí eu começo a olhar. Pastor Fred tem um defeito tão feio. A pastora é assim, assim, assim. O filho do pastor. Aquele obreiro, meu Deus do céu. Aquela irmã da igreja falou isso, eu não gostei. Aconteceu isso. E aí começa as desculpas. E começa a afastar porque tirou os olhos de quem? De Jesus. E olhou para quem? Para as ondas. Olhou para o vento que é forte, que às vezes passa tempestade na nossa vida. Olhou para o vento e deixou de olhar para quem? Para Jesus. Eu estou na igreja, mas meu marido fez isso. Meu filho ainda não mudou e tal. E deixa de olhar para quem? Para Jesus. Foi por tudo isso que Pedro afundou. Igreja não olha para ninguém. Eu não posso salvar a irmã Cida. A irmã Cida não vai poder me salvar. Eu não posso salvar essa linda criança que eu não posso. O meu trabalho é ensinar ela no caminho de Jesus. E ela vai escolher se ela quer o reino de Deus ou ir para o inferno. O meu trabalho é ensinar a Elizabeth, pastor Flemison. E eles que vão decidir se eles vão para o reino dos céus ou não. Eu não posso salvar ninguém. Então vamos olhar para nós e se preocupar com Jesus na nossa vida. Por isso que o nome da igreja é Jesus em minha casa, pastor Flemison. Jesus em minha casa. Quem tem Jesus na sua casa, meu Deus, é uma maravilha. É uma maravilha. Esse nome veio do céu. Amém, igreja? Então, coloca Jesus no seu barquinho. Olha aqui o que aconteceu. Aí Pedro repreendeu, porém, a força do vento. E ele disse: vem, Pedro. Desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começaram a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, olha, se nós gritarmos, se o meu irmão, minha irmã está passando tribulação, fale com Deus, gritar o nome do Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha aqui, ambos quem? Jesus e Pedro. Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Cessou o vento. Quer que essa tribulação passe? Põe Jesus no seu barquinho, o vento vai cessar. Onde Jesus está, o vento não tem força. Não tem força. Não vai te sufocar, não vai te prender, não vai te angustiar, porque Jesus está no seu barquinho. E o que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A sua
sua família está no seu barco, dentro da sua casa. Eles vão dizer: verdadeiramente a Cida é uma mulher de Deus, verdadeiramente a Josiane é uma mulher de Deus, a Dona Maria é uma mulher de Deus, a Irene é uma mulher de Deus. Amém? Verdadeiramente, né? És filho de Deus. Se você colocar Jesus no seu barquinho, não queira andar sozinho. Sozinho nós vamos afundar. Enquanto Pedro estava sozinho e olhou, quando ele estava com os olhos em Jesus assim, ó, ele foi caminhando sobre as águas. Lá veio o vento, ele olhou, começou a afundar. Mas na hora Jesus gritou: socorre-me, Senhor. Ele pegou pela mão e entrou no barco. Ao entrar no barco dos discípulos, cessou o vento. Sua família, talvez todas estão sofrendo pelo que você está passando, mas o vento vai cessar e todos vão dizer: verdadeiramente és um homem de Deus, uma mulher de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, põe a mão no coração. Quem entendeu a palavra de Deus?